Meu nome é Marcilene Garcia de Souza, meu apelido é Lena Garcia, meu apelido de família. Para analisar um pouco assim a minha trajetória como pesquisadora, como ativista, né, como professora também, né, eu acho que é importante. Eu tento, né, assim, problematizar algumas questões que para mim são importantes de enfatizar. Tem um contexto familiar, então eu sou de uma família muito unida, então família de 9 irmãos, mesmo pai, mesma mãe, assim, com uma educação também muito de solidariedade, né, de muita generosidade, de muito respeito às pessoas, aos animais, às plantas, né, mãe negra e pai branco, minha mãe que nunca foi alfabetizada, e meu pai que foi alfabetizado e que há algum tempo foi professor autodidata, enfim, em Minas Gerais. Uma vez a minha mãe falou, vocês têm que aprender a ler, vocês têm que ir para a escola, porque eu não sei ler, mas se eu soubesse ler, eu escreveria uma carta para o presidente e contar a situação que a gente vive. Então eu era muito criança e eu passei assim num processo de assim, então a gente tem que saber ler, que saber ler iria mudar a minha vida. Então, assim, quando meus irmãos começaram a ir para a escola, eu era ainda muito pequena, e aí eu comecei a chorar, eu fiquei doente, foi um drama. Então, eu passei para a escola, e aquilo, de uma certa forma, eu acredito que eu coloquei como um foco. Então, eu lia muito bem, eu me alfabetizei muito rápido, aos 5 anos, e não tinha muita coisa para ler, né, na minha casa, então a gente lia bula de remédio, escrevia na praia, ficava brincando de escrever ali na areia, e aprendi muito com meus irmãos mais velhos. Minha família ajudou a reorganizar o movimento negro em Curitiba, né, na década de 80 para 90, falando da campanha da fraternidade, aí, né, dos 100 anos de abolição, então de um momento, né, muito importante da Igreja Católica, mais progressista, né, em favor do povo. Eu era da Juventude Operária Cristã, do movimento de SEBs, das APNs, os agentes de pastoral negros, que eu me inicio a partir dessa minha irmã Malu, que descobriu que era negra e contou pra gente. Então, assim, aos 12 anos eu acompanhava a Malu nas atividades. E eu comecei, então, a perceber a negritude muito rápido, e os desafios de ser negra e entender o que aconteceu comigo na infância, porque também numa infância em Santa Catarina eu vivi muitos traumas, especialmente por conta do cabelo, discriminações diárias, cotidianas. Para mim foi assim, entre quinta e metade da sexta série todos os dias, eu era discriminada, e tinha um grupo de meninos que cantavam aquela música daquele cantor baiano que eu não cito o nome, porque realmente foi a música dele, Nega do Cabelo Duro, foi para mim uma tragédia. Então, assim, muitos traumas. Eu sempre falo que eu quero a minha reparação, porque eu sofri 1 ano e meio e eu não tive ninguém que me acolhesse na escola.
Teve a Conferência de Durban, que é a Conferência Mundial de Combate ao Racismo e Discriminação, em 2001. E nós tivemos a pré-conferência, que foi em 2000. Então eu ajudei, assim como o Movimento Negro de Curitiba, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, a gente fez a Conferência do Sul e a Conferência do Paraná, que foi na Federal do Paraná, que foi ali no prédio da reitoria. Nesse evento de Santa Catarina era uma das prévias que teve para Durban. E aí, anos 2000, ainda tinha essas pessoas progressistas que ainda estão, né, entre nós, elas nos tinham como tutores nossos, né? Então essas pessoas brancas se achavam como autoridades para nos representar numa atividade nacional, que era essas prévias, daí ia ter uma conferência nacional e nós estávamos nas regionais. E como na regional o movimento social negro falou, não, tem que ser uma negra para nos representar, e essa era a Lena, depois lá no sindicato teve uma certa represália, como quem diz assim, como que nós vamos receber essa pessoa que não permitiu que uma branca fosse a representante da população negra? Então, para a gente pensar, né? Essa negação, né, de implementar a história e cultura afro-brasileira, que por mais que a gente fala, nós temos teorias, temos vários materiais, tem uma africanidade paranaense que está aí, mas as pessoas se negam a trabalhar. Tem vários professores que trabalham, mas muitos se negam. E às vezes aqueles que se negam são esses que se chamam também progressistas. Então são os mesmos que foram contra cotas, que eram chamados de progressistas, mas eram contra cotas para a população negra. São aqueles chamados de progressistas, mas que estão lá no sindicato, não querendo a presença de pessoas negras, né, que são lideranças, que talvez está tirando o brilho daqueles que querem falar por nós. Então a gente encontra essa disputa, né? E não sei nem se seria uma disputa, não sei se é essa a palavra correta, mas a gente encontra nesse meio um isso. Espaço de poder, exato, né? que eles nos tinham como objeto. Sim. E aí aparece uma pessoa que está sendo referenciada pelo movimento negro e que antes aquela pessoa branca achava que podia nos representar, podia falar por nós. Eu já vinha trabalhando com formação sobre educação das relações étnico-raciais, sobre negro no mundo do trabalho. E aí eu sentia falta, porque assim, o que eu não tinha em Curitiba? Não tinha formação, não tinha pessoas que entendessem de relações raciais que faziam formação. Eu tinha que ficar 12 horas andando no ônibus para ir para Porto Alegre. Aconteceu a Conferência de Durban, houve uma pactuação. Como a gente já tinha criado o grupo de negritude, consciência e negritude dentro da universidade, mas estava ligado ao Instituto de Filosofia da Libertação, o IFIL, a gente falou, bom, vamos fundar uma organização. Mas o que aconteceu? Um belo dia alguém me ligou, que é da Fundação Avina, com a Fundação Suíça, e falou, Lena, a gente tem uma oportunidade, a gente queria conversar com você, a gente soube do seu trabalho, a gente fez pesquisa, entendemos que você é uma liderança muito importante do movimento negro do Paraná, e a gente gostaria de lhe oferecer uma oportunidade em recursos para você maximizar o seu projeto, o seu sonho de vida. Que estranho. Aí eu fui meio assim, meio com medo, não sabia direito o que era, quem estava me ligando. E aí eles disseram assim, qual é o teu sonho? Eu tinha o quê? Uns 23 anos mais ou menos, por aí. Então eu falei, o meu sonho é que mais negros entrem na universidade. E aí eles disseram, então nós vamos te ajudar nesse sonho. De cara nós vamos disponibilizar $20.000 para você. Na época era R$1, dólar, tipo, não era muito dinheiro, $1, R$1, acho que estava nessa média aí. E aí eu falei, então eu vou elaborar o projeto. Então o que a gente pensou num projeto que se chama, né, que se chamava Projeto Adebori, de inclusão de negros na universidade. E aí esse projeto era de uma ajuda de custo para estudantes negros permanecerem na universidade, que à época era R$250 por mês, mas R$250 seria o tipo, sei lá, uns R$500 hoje, mais ou menos. Para tirar xerox, para a questão do transporte, para fazer um lanche, para não acontecer como acontecia comigo, que eu comia no RU meio-dia e ia chegar em casa meia-noite e meia, 1h, sem nenhuma refeição, entendeu? Foi muito importante na história porque a gente conseguiu bolsas na PUC e conseguimos bolsas na Unibrasil, através também da KNAP, mas também desse projeto.
E nós tínhamos 15 estudantes, e com isso a gente deu visibilidade para a pauta da entrada de negros na universidade. E quando foi aprovada as cotas na Universidade Federal, foi apresentado, foi dito e divulgado o cursinho popular, cursinho pré-vestibular. Daí fiz um cursinho pré-vestibular pelo AQNAP naquele primeiro momento. E nos anos 2000, eu era ligada à AQNAP antes de fundar o IPAD, porque a gente fundou o IPAD em 2022. Eu coordenei o primeiro cursinho pré-vestibular que teve em Curitiba, que foi uma turma de 300 jovens negros dentro da Universidade Federal do Paraná, lá no Botânico. E foi uma coisa muito linda, porque você imagina 300 jovens negros entrando na Universidade Federal do Paraná, e a gente já estava então pautando, construindo um processo pós-Durban. Tínhamos o cursinho pré-vestibular com 300 jovens negros na universidade. No ano seguinte, a gente já foi lançando o projeto Adebori, não foi no ano seguinte, foi mais para frente, um pouquinho perto das cotas na Federal do Paraná, dando visibilidade que o lugar de negro é onde ele quisesse, inclusive, dentro da universidade. Aí, lá no cursinho AQNAP também, eu descobri que tinha um outro projeto, que era o projeto pelo IPAD, que ia distribuir bolsas num cursinho famoso aqui da cidade, um curso mais de elite, e era para jovens negros e tal. Daí também fui lá, fiz o teste de seleção, e foi lá que eu conheci a Helena, que a Helena era coordenadora do projeto, que era um projeto que distribuía essas bolsas, né, nesse cursinho de elite aqui de Curitiba. E a gente tinha uma formação política dentro também, né, do projeto IPAD, porque era assim, a gente tinha a bolsa, né, mas tinha alguns condicionantes para você ter aquela bolsa, né. Eu falei que no primeiro momento eu fiz um teste de seleção, e só que da contrapartida era a gente participar todos os sábados, né, que a gente tinha aula de segunda a sábado, né, nesse cursinho pré-vestibular. Mas no sábado, no período da manhã, enquanto a gente não tinha aula, a gente ia participar lá do IPAD. Então o IPAD foi criado em 2002, com esse intuito, que era formação política, que a gente não identificava na sociedade, formação política e inserção de negros na educação e no mundo do trabalho. Muitas vezes era a Lena que fazia, ela trazia convidados, tinha a Tânia também, a Tânia Lopes, que conversava com a gente, dava esse apoio pedagógico também, porque os alunos precisavam, né? Que a maioria dos alunos eram estudantes pretos e de periferia, né? Da classe popular, pobres. Às vezes, eu lembro que eu e os meus colegas, às vezes a gente não tinha o recurso ali para ter, muitos de nós, né? Não tinham o recurso nem para o Vale Transporte para ir para o cursinho. Então, às vezes, até isso o projeto IPAD fazia, que era dessa assistência financeira mesmo, né? O IPAD, quando foi fundado, era um lugar lindo, todo decorado. A gente tinha um computador à disponibilidade do movimento negro. Muitas pessoas ficavam lá dentro do IPAD, nesse computador, usando o telefone, porque a gente não tinha lugares para usar o telefone, né? As pessoas não tinham, então elas usavam aquele espaço, elas usavam micro-ondas, elas iam tomar água, elas iam no banheiro. Então o pessoal estava ali pelo centro, passava no IPAD. Lá no projeto IPAD a gente tinha também lugar onde a gente podia esquentar comida, a gente podia frequentar aquele espaço lá, né? Então era um espaço que era aberto e a gente tinha essa acolhida sempre da Lena e da equipe dela que estava lá. Hoje,
Eu me reconheço como uma mulher negra, eu sou uma integrante do IPAD, Instituto de Pesquisa da Afrodescendência, e é a partir de 2006, com um curso de pós-graduação que foi organizada pela Lene, o pessoal da equipe que dirigia o IPAD na época, que eu comecei a discutir as relações étnico-raciais. Então, na minha história de profissional, de militante, de pessoa negra, a organização dessa pós-graduação foi um marco, né? Foi um divisor de águas. E a gente tinha, sim, projetos muito importantes. Atendimento na casos de racismo, a gente tinha atendimento psicológico, tinha a inserção de jovens negros na universidade, nós começamos a investir em bolsas, como eu era professora do Positivo, então a gente fez uma parceria com o Positivo, a gente tinha mais ou menos 300 bolsas por ano no cursinho pré-vestibular do Positivo. E isso a gente conseguiu fazer algo muito importante na cidade, que era dar visibilidade para, assim, se as pessoas negras tiverem oportunidade, elas terão condições de entrar na universidade e rendimento acadêmico importante. A Lena conseguiu articular para que aqueles intelectuais que eram nossas referências viessem para fossem nossos docentes, né, no curso de especialização. Então isso nela que eu vejo assim, a importância dela. Porque por exemplo, a partir desse curso de especialização de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, nós formamos um grupo aqui no estado do Paraná, e isso eu entendo, e que eu fui chamada inclusive para contribuir numa equipe, que era o NEREA da Secretaria de Estado de Educação, onde o Cassis era o coordenador do NEREA, mas eu tenho certeza que foi a partir dessa nossa formação, deste curso que nos fortaleceu, né? Nos fortaleceu teoricamente, e que foi idealizado pela Lena. A gente conseguiu colocar muitos jovens negros, desde curso de medicina, de farmácia, de direito, de administração, de cursos de licenciatura. Uma coisa linda de se ver, um projeto muito importante, comunicação também. E aí eles tinham formação política. Então, a cada 15 dias, eles tinham formação política sobre relações raciais, para entender o seu processo. E a gente ia vendo também aquele momento, jovens pobres, estudando numa instituição de classe média, com os desafios, né, do racismo no cotidiano. E foi ali que me apropriei da discussão, né, do movimento social negro, o que era ser negro numa cidade como Curitiba, né? Antes eu não fazia a discussão étnico-racial e depois eu assumi, mas eu assumi de forma qualificada porque eu tive a oportunidade de conviver com pessoas que participaram do curso, que eram pessoas que integravam o movimento negro há muito tempo, né? Então, e além disso, eu tive a oportunidade de estudar com professoras e professores que faziam essa discussão com muita qualidade, com muito conhecimento, e é a partir daí que eu me insiro na educação das relações étnico-raciais. Foi fundamental na época o IPAD. Eu conheci eu conheci a Marcelene Garcia em 1996. Eu conheci ela. Eu tinha a loja na Praça Tiradentes. E resumindo, aos 19 anos de idade eu falei, pô, eu fiz um totem de Exu. Falei assim, pô, eu vou ter que começar a fabricar obras de arte. Mas como meu pai não queria passar esse conhecimento para mim sobre arte negra, eu corri atrás, através da biblioteca, livros, pesquisas, terreiros de Umbanda, Candomblé e a própria Ifá, que hoje eu cultuo o Ifá, né? Então foi começar a pesquisar sobre isso, porque daquilo, todo o fundamento. Aos 20 anos, 21 anos de idade, que eu fiquei muito doente, montei minha lojinha, onde eu conheci a Lena Garcia, né? Eu comecei a pesquisar e meu próprio avô começou a falar comigo em sonhos. Então na madrugada eu levantava e começava a desenhar no papel, eu entrava em transe,
desenhava no papel as máscaras africanas e a história daquela máscara, como essa aqui, que é o Exu, desenhava no papel, depois transmitia para madeira. Daí esse Exu tem uma história, que esse Exu foi um escravo, um negro escravo. Um negro escravo, de tanto que ele ajudou as pessoas pessoas negras escravas, hoje ele se tornou um orixá, né? Ele se tornou um orixá, ele foi abençoado. Ele carrega búzios e a cor dele é vermelha e preta, que representa o quê? Vida e prosperidade. Resumindo, e eu comecei a pesquisar sobre isso, e eu falei assim, não, é isso que eu quero fazer. Na época do IPAD, ela sempre me ligava, Valdo, você pode vir aqui, Valdo, você pode fazer uma exposição. E todo evento cultural que tinha em Curitiba, ela me envolvia. Sempre me envolveu. Então eu devo muito a ela. Tipo assim, é uma pessoa que reconheceu meu trabalho. A Alena, eu tenho marcado no meu caderno 1.900 obras de arte que ela comprou de mim. Então ela comprava de mim para me ajudar, para você ter uma ideia. Isso é o reconhecimento. E essa amizade vai ficar eternamente cravada, não acaba, porque a amizade que eu tenho com a Meg, com a Alena, uma amizade de 25 anos. Uma amizade de 25 anos. Então, tipo, como que eu vou renegar? Como que eu vou virar as costas para alguém que me ajudou? Então, a Alena, na verdade, ela é inspiração, né? Existem pessoas que vivem uma trajetória individual e dentro da individualidade contribuem com a coletividade. E existem pessoas que eu digo que são poesias, que são inspirações para quem convive e até para quem recebe o resultado do trabalho delas muito tempo depois, como é o caso da Alena. E quando a gente fala do IPAD, de todo mundo que passou pelo IPAD no curso de pós-graduação, no cursinho para acessar a universidade e até nas políticas afirmativas. E aqui eu cito a Sueli Carneiro, que ela diz que entre esquerda e direita ela continua preta. Eu sou uma pessoa religiosa, eu sou uma pessoa de candomblé e ser de candomblé também possibilitou uma compreensão melhor sobre esses estágios de resistências, de resiliências, dos desafios que nós encontramos, né? E de fortalecer a nossa luta, fortalecer a luta do movimento negro, fortalecer a luta negra, dessa construção, né, dessa irmandade, né, de nós negros na diáspora, né? Então acho que essas dimensões, elas também são muito importantes. E tudo isso vai contribuindo também para essa minha trajetória, né, que eu estou falando de professora, de pesquisadora, hoje de gestora, mas que que está contribuindo com os movimentos sociais agora de forma muito direta. Eu agradeço assim profundamente, né, aos nossos ancestrais, né, por terem resistido por mais de 350 anos de escravização, e essa dimensão que me faz dizer, tá, Helena, e você? Você está fazendo o quê? O que você pode fazer melhor, né? Quando a gente fica ali meio, né, esmorecendo, de pensar na minha família também, né, na minha mãe, no meu pai, nos meus irmãos mais velhos que tiveram mais desafios. Eu comecei oficialmente a trabalhar aos 15 anos, mas aos 5 anos eu já vendi mandioca, né? Os meus sobrinhos já tiveram realidades diferentes. A maioria dos meus sobrinhos entraram na Federal do Paraná por cotas raciais, né? Outros entraram por cotas sociais porque não são negros, mas foram beneficiados pelas cotas, pela luta negra, né? Então, eu falo muito desse lugar mesmo, do qual o movimento negro me forjou, né? Desse lugar que é de eterno compromisso mesmo com a mudança da sociedade, especialmente para a população negra. É assim um pouco que eu me vejo, e não como alguém maior ou menor, mas alguém que tem um foco e dizer o que eu posso fazer para contribuir. E eu acho que tem a ver com essa herança familiar também, de generosidade, de solidariedade, né, de estar aí a serviço. E isso também tem preço, né?
tem desafios. A gente vive numa sociedade racista, machista, misógina, né? Então, também. Mas temos aí nossos ancestrais para nos fortalecer sempre. E eu agradeço sempre profundamente.